Brasil leva susto, mas vence na estreia da Copa América. A LAF faz o dever de casa e fica muito próximo da classificação na Liga Nacional. Dupla Grenal, 3 pontos para o Grêmio, nada para o Internacional. E uma entrevista exclusiva com Clayton Fernandes, consultor esportivo. É agora, no Papo de Boleiro. E o Brasil passou um susto na estreia da Copa América, mas conquistou os 3 pontos. Complicado, hein, Helena? O Peru. Ainda bem que era o Peru, né? Você se surpreende. Eu não me surpreendi, infelizmente. A seleção brasileira... Salve Neymar, né? Neymar tá fazendo a diferença. Talvez se ele não tivesse se machucado, na Copa do ano passado a gente não estaria remoendo esse só 4, trauma. Talvez seria só 4, mas aí seria menor. Mas assim, não me surpreende os mesmos erros. O Davi Luiz falhando, infelizmente, é uma coisa para muito tempo para a recuperação, não é uma coisa para pouco trabalho. Na verdade, até com os amistosos ao longo do ano, até dessa retomada do Dunga no próprio ano passado, depois da Copa do Mundo, a gente viu uma seleção venceu os amistosos, mas a seleção jamais encantou, Dunga, né? Não. Aquele futebol que a gente viu com o próprio Dunga já em tempos atrás, com o próprio Filipão nessa Copa do Mundo. O Brasil jamais foi aquele Brasil que a gente está acostumado a ver, de imposição e tudo mais. Ontem contra o Peru, o Brasil saiu perdendo, buscou empate logo na sequência, mas teve muitas dificuldades para passar pela defesa do Peru, né? A gente fala ainda bem que era o Peru, porque a gente está contando já que o adversário da quarta-feira é a Colômbia, que também estreou com derrota, acabou perdendo para a Venezuela. Não está bem a Colômbia. Mas a gente sabe que são adversários que podem chegar, né? São complicados. Tem mais tradição, né? É verdade. O próprio Paraguai crespou pro lado da Argentina, acabou buscando empate em 2-2, depois está perdendo 2-0. Só que a Copa América começa bem diferente, a gente está acostumado com os favoritos aí. Eu acho que só o Chile, né, sobressaiu com o apoio do torcedor. Isso é bom. É aquilo que nós sempre falamos, né? Gosta da zebra, né? O novo mapa do futebol sul-americano, é verdade. Os novos times que surgem, seleções que... Venezuela no autogol era 7 para cima, né? A Venezuela só apanhava, agora tá aí fazendo frente, isso é legal. Tem que mudar, né? Então tá lembrando o torcedor brasileiro que o Brasil volta a campo na quarta-feira, então, contra a Colômbia pela segunda rodada da Copa América. O Brasil é o líder com 3 pontos, seguindo a própria Venezuela, que venceu os colombianos também com 3. Colômbia e Peru aparecem na sequência com 0. Falar um pouquinho de dupla Grenal, que hoje nós temos uma entrevista aqui, né? Hoje nós temos que correr, né? Corrida, eu vou falar pouco, prometo. Tá bom. Começando no sábado, o Inter deixou escapar a vitória, né? Depois de estar vencendo ali contra o Corinthians. Eu acho que se tivesse... Deixou de ganhar mesmo no primeiro tempo, principalmente quando abriu o marcador e tal, com aquele belo gol do Nilmar, mas deixou de ganhar o jogo com a série de chances que teve, né? E lembrando, né, que o Inter estava praticamente com o time inteiro fora, né? Sim. Isso é uma coisa que é a favor do clube, está disputando 2 competições, não tem jogado com força total e mesmo assim estava ganhando do Corinthians lá, um belíssimo gol do Nilmar, de novo o Nilmar tá voltando a ser o Neymar que era, né? E eu acho que assim, é bom o que o Inter está fazendo. O Inter está bem, é natural que esteja abaixo na tabela por causa dessa divisão, mas está dentro do que era esperado. Do planejado. A questão é não perder pontos no Beira-Rio, né? Isso aí, o Inter precisa fazer o seu dever de casa, você jogando em Porto Alegre, e algum jogo lá fora. A gente sabe que o Corinthians, vitória do Corinthians aqui em Porto Alegre também é normal, como seria uma vitória do Inter lá em São Paulo, que acabou não acontecendo, né? Então o Inter aí beira metade da tabela, até deixa eu ler a classificação aqui que a gente tem. O Inter aparece na 14ª colocação com 9 pontos, o Inter caiu. E o Grêmio deu uma subida, né? E o Grêmio com a vitória de domingo lá, cedeu o empate para o Atlético Paranaense, mas acabou o Rodolfo colocando a vitória para o Grêmio, os 3 pontos aí tão importantes. Que Grêmio foi esse, Leandro? O Grêmio que passou atropelou o Corinthians ou aquele Grêmio apático contra o São Paulo? A gente não sabe muito ainda qual é o Grêmio que é, mas assim, é um time que pelo menos está jogando um pouquinho melhor. Antes parecia assim que não se queria jogar, isso era o pior que tinha na era Filipão. Agora pelo menos a gente vê que eles estão tentando jogar, que está um pouquinho melhor. Ainda falta qualidade, falta tudo, mas está melhor do que a encomenda. Eu achei que o Grêmio ia estar pior a essa altura do campeonato.
Então, é uma boa colocação deu um salto onde o Grêmio aí. está. Um salto. Bom, meu Grêmio foi a 7ª com a vitória. Tinha 8 pontos, acabou vencendo. Não está longe do compensação, primeiro tirou a liderança do Atlético Paranaense, né? Com o São Paulo com a vitória era o ponto. líder até. Outra competição que está diferente, né? Agora que o São Paulo pegou lá na ponta. O primeiro grande, né? Que tá subindo lá. Antes eram os pequenos que dominaram, né? Verdade. Vamos sair dos campos, então só vamos dar uma passada na classificação para o torcedor ficar ciente. Então o São Paulo, lembrando você, é o líder com 16 pontos, seguido do Atlético Paranaense com 15, o Sport aparece em terceiro com 15 e o Corinthians fecha o G4 com 13. O Grêmio aparece com a vitória na 7ª colocação e o Inter com a derrota caiu para 9º lugar. Os 4 últimos são o Santos com 7, Curitiba com 3, Vasco com 3 e o Joinville com 1 ponto. Vasco de novo lá embaixo. Vasco, né? Nem vamos falar. Salve Doriva, né? Ô Doriva, preferiu o Vasco, né? Tá bom, vamos lá. Sai um pouquinho dos campos, vamos para as quadras, onde a LAF segue dando show no final de semana, nessa sequência de 2 jogos aí pela Liga Nacional em casa. A LAF atropelou o Atlântico, fez 6-2 no Complexo Esportivo da Univates e deu um pulo na classificação e hoje a LAF é o 8º lugar com 25 pontos. Helena, esse jogo aí tu esteve lá, né? Estive. Jogaço. Belíssimo. Jogo bonito. Assim, demorou para sair o primeiro gol. Ficou assim, bem igual, os goleiros pegando tudo, mas assim que abriu a porteira, foi um espetáculo. E o Edson tá ficando abusado. O Edson, outra Ele lambreta, deu né? mais uma lambretinha, agora em cima de 2 adversários, né? E aí isso a torcida adora. 6-2, o Atlântico não dorme quando vem enfrentar a LAF, né? É o pesadelo do Atlântico, a LAF, uma beleza. Na Liga, no estadual e assim, falta um pontinho aqui, mas eu acho que não tem mais volta, porque tem que acontecer muita coisa errada para lá que não classificar. Pode vir hoje à noite, o jogo daqui a pouco, 20h15 contra o Concorde de Santa Catarina, jogo no Complexo Esportivo da Univates de novo. Adversário diretaço. Adversário diretaço pela classificação. Ingressos a R$15 no local do jogo. Eu acho que o torcedor não dá para perder, né? Não, hoje é jogo para ir lá de novo sábado, assim. Eu achei que iria ter mais gente pela importância da partida, mas quem estava lá foi maravilhoso, participativo. Vamos esperar segunda-feira hoje que o torcedor possa compensar essa falta aí e carregar lá para essa classificação que é tão importante e inédita. Leandro, te agradeço. Agora tu vai dar lugar para um convidado nosso. Hoje nós temos falar um pouquinho de gestão de futebol. O Clayton Fernandes, 55 anos, 35 anos dedicado ao futebol, arroimense, mora em São Paulo, está aqui com a gente hoje para falar um pouquinho sobre gestão, consultor esportivo. Clayton, bem-vindo, obrigado pela presença aqui no Papo de Boleiro. Obrigado, Diogo, pelo convite, telespectadores, estou à sua disposição. Pois é, Clayton, eu queria que falasse um pouquinho assim, a gente estava conversando até em off aqui, essa questão da gestão, a gente sabe que é um pouco, até vou te pedir para chegar mais um pouquinho mais perto aqui, a gente sabe que hoje é o que tem gerenciado o futebol do interior, de times maiores e tal. Como é que tu analisa essa questão do clube? Vamos falar um pouquinho do futebol gaúcho em si, a gente trata o Lajadense como um exemplo de gestão até para o interior do estado. Como é que tu vê hoje o clube daqui e o que estaria faltando hoje para os clubes do interior do estado para que essa disparidade entre clubes da capital e do interior seja menor? Eu acredito que seja muito importante, Diogo, que a diretoria, independentemente de porte de clube, seja da capital, dupla Grenal ou do interior, que tenham consciência de que é preciso que as coisas aconteçam também fora das 4 linhas. Se dentro das 4 linhas a comissão técnica, há jogadores, fora das 4 linhas, também tem que ter profissionais capacitados, eu diria os melhores, que cuidem da parte de gestão. E aí vem uma grande dica, é necessário que haja uma integração entre gestão do futebol, ou seja, dentro das 4 linhas, com gestão propriamente dita do clube, fora das 4 linhas. É preciso que as duas partes se conversem, e assim de uma forma planejada, através de um modelo de negócio atual, moderno, e que isto é que justamente faz com que haja investidores, com que haja empresas, com que haja marcas importantes que invistam num clube como, por exemplo, o que você mencionou, o Lajadense, que é realmente um modelo de gestão a ser seguido pelos demais clubes do interior do Rio Grande do Sul, como eu diria até do próprio país. Eu tenho visto lá em São Paulo, onde que eu atuo, ouvir falar muito do Lajadense. Então o Lajadense ele vem abocanhando, inclusive, títulos, né? Sim. O ano não passado só foi do interior, como sim, do próprio estado. Exato, né? exatamente. Competições que abrangem equipes de todo o estado. Exato.
Exatamente. E isso se deve justamente ao modelo de gestão, ou seja, uma conscientização das diretorias que estão aí para que realmente a empresa, ou seja, o clube vire uma empresa. Um modelo de negócio voltado dentro do clube como se fosse a gestão de uma empresa. Então, assim, uma dúvida que eu tenho, pessoal, assim, como um clube de futebol pode se tornar atrativo ao empresariado? O que ele tem que fazer para que isso aconteça, os investimentos cheguem até o clube? No primeiro momento tem que ter, como eu falei há pouco para você, uma conscientização da diretoria de que é preciso trabalhar de uma forma planejada. Aquela época arcaica, ou seja, em que se anota as coisas no papel ou que fica na cabeça, isso passou. Hoje tem que ter realmente técnicas, ferramentas, metodologia inseridas dentro de um notebook, de um computador, dentro de um sistema integrado que há no clube e que permite, através de um pequeno investimento apenas, ter o controle, não somente daquilo que está acontecendo no dia a dia nas suas diversas áreas, seja a do futebol e das diversas áreas dentro do clube, mas é preciso principalmente ter controles efetivos e ferramentas que permitam promover o futuro, ou seja, aonde que o clube pretende estar daqui a 3 anos, 5 anos, 10 anos. Porque o que é inadmissível, eu diria até, o clube, a cada novo campeonato, de 4, 5, 6 meses, como é o Campeonato Gaúcho, ter a cada ano um time com um plantel de 18 a 23 jogadores totalmente novos. Ou seja, quanto que custa isto? Isso acontece muito, né? Exato. E o torcedor, onde que ele fica? Então é preciso ter realmente essa conscientização. Agora, por que não promover parcerias com clubes europeus? E aí a sua resposta, Diogo. Para o clube se tornar atrativo, não basta tão somente ter um planejamento para o futebol e a sua gestão. É preciso ter meios, formas de atrair o seu torcedor, que é a razão de ser. Exatamente. De que forma, por exemplo, ele pode atrair o seu torcedor, um clube como o Lajadense? Ora, fazendo parcerias com lojas da região, com universidades da região, promovendo o programa sócio-torcedor. O sócio-torcedor, por exemplo, do Lajadense, vai receber descontos na Univates, na Unisc de Santa Cruz, em lojas aqui da região. Enfim, descontos. É preciso realmente pôr o cérebro, as mentes que estão à frente do clube a pensar. Dessa forma também, por exemplo, promovendo parcerias com shoppings. E por que não? A estrutura do Lajadense, por exemplo, que eu admiro muito, permite criar ali um mini shopping nos arredores do próprio Lajadense. Sim. Que faria com que, por exemplo, o sócio torcedor poderia levar a sua família na parte de manhã, da manhã, ali nos arredores do clube, do estádio, ficando ali na parte de entretenimento. Futebol hoje é entretenimento, Diogo. Eu vejo assim. Cada vez mais os clubes terão sócios e na quantidade que quiserem, em número elevado, se tiverem entretenimento, ou seja, se conseguirem atrair as famílias, porque filhos gostam do futebol, vão levar os pais. Pais também vão estar indo junto com os filhos, enfim, a família toda vai estar indo ali ao clube. E desta forma, não terá somente a receita, por exemplo, do ingresso de um jogo. Terá receita multivariada, receita com alimentação, praça de alimentação que pode ter ali, receita com, por exemplo, um mini shopping ali com cinema, com lojas que podem estar vendendo produtos do Lajadense, por exemplo. Sim, né? sim. Então teria também uma multireceita para o Lajadense. E com certeza muitas marcas, como por exemplo as esportivas, Adidas, Nike, Umbro, tantas outras, com certeza promoveriam parcerias também com o Lajadense, colocando ali de uma forma até estampada
além da sua marca com a do Lajadense junto, os seus produtos para serem vendidos aos associados do Lajadense. A gente sabe, às vezes, algumas dificuldades que os clubes enfrentam, né, Clayton? Principalmente em questão financeira, né? Que os clubes, a gente tem as receitas de gauchão, por exemplo, segundo semestre não existe essa receita, até os elencos são mais enxutos e tudo mais. Esse modo de administrar, tipo, tem que ter um jogo de cintura, né? Para que isso aí não saia do... Porque o planejamento de um ano inteiro de um clube como o Lajadense, ele é diferente a cada semestre, né? Isso aí, essa questão financeira, se tu tiver o apoio, de repente, de um suporte a mais de empresas, isso torna-se mais fácil, né? Com certeza, e além disso, uma vez que só tem esse período de metade do ano de futebol local, gaúcho, é possível também, através de um planejamento, por exemplo, fazer excursões ao exterior, participando de torneios, interagindo com outros clubes que também estão na mesma situação, por exemplo, do Lajadense, em outros países, promovendo torneios de integração, inclusive, de culturas, de atletas que podem ser vistos ali nesses torneios. Sim. Na Alemanha, eu diria assim, de uma forma geral na Europa, né? E também estes clubes de lá vindo para cá. Promovendo... Esse intercâmbio é importante, né? Exatamente, intercâmbio não somente desse período vazio, né, de futebol local, mas também intercâmbio de atletas. Um clube como o Lajadense se estruturando, se organizando mais ainda e promovendo aí um planejamento para médio e longo prazo, digamos até 10 anos, é possível que ele se torne um Juventude da era Parmalat. É possível que ele se torne o número 1 do interior em estrutura, em gestão, em faturamento. Podendo participar não só de campeonatos locais, com o time profissional, mas principalmente ser celeiro, formador, criador de atletas, que aqui na região, com certeza, Vale do Taquari, também inserido ao Vale do Rio Pardo, com certeza tem um celeiro, pode vir a ser um celeiro muito grande de atletas que podem vir a ser formados, desenvolvidos, capacitados para a dupla Grenal, para outras agremiações e clubes do exterior, inclusive, ou nacionais, com os quais possa e deva até, eu diria assim, se formalizar parcerias. É verdade, é verdade. Clayton, o nosso tempo está esgotado, eu agradeço a tua atenção, eu acho que ideias não faltam nesse assunto aí, tem muita coisa, a gente podia ficar 1 hora aqui conversando sobre isso. Certeza. Agradeço a atenção por esse pouquinho aí que tu deu essa amostra para nós aí, sobre um pouquinho de gestão de futebol, e fica as portas abertas, se quando quiser voltar, estamos aí para receber. Ok, eu agradeço a oportunidade e espero retornar outro dia. Papo de Boleiro fica aqui, a gente volta amanhã, um abraço.